This meeting is being recorded. Bom, então o objetivo da aula de hoje, né, é ligar a interação entre os elétrons e tentar construir um modelo para a equação de Schrödinger nessa situação. Tá? Então, a ideia que eu vou seguir vai ser a seguinte. Eu vou chamar isso de modelo de Hartree. Então, no modelo de Hartree, eu vou tratar a interação entre os elétrons como uma interação colombiana média. E vou explicar para vocês o que isso significa. Então, cada elétron, eu vou identificar cada elétron com um orbital, né, que eu tenho que calcular. Vai ocupar um orbital, vamos chamar de psi, né? E cada elétron vai enxergar os outros elétrons, então vou colocar aqui entre aspas, como uma nuvem eletrônica. Como uma densidade, o que é uma nuvem eletrônica? É uma densidade de carga. Então, veja se faz sentido para vocês o seguinte raciocínio. Essa densidade de carga eu vou chamar de ρ de R. Tá? Então, olha, eu vou definir essa densidade de carga da seguinte forma, olha só. Eu não tenho cada elétron ocupando um orbital psi, e psi ao quadrado, né, o psi asterisco psi, é justamente a probabilidade de encontrar um elétron em algum lugar, não é? Então, se eu pego a soma de tudo isso ao quadrado, eu estou construindo uma densidade de carga relacionado com os elétrons, né? Então, isso aqui é carga, né, por unidade de volume, visto como uma construção que leva da função de onda a uma nuvem eletrônica. Mais ou menos isso aqui. Olha, vamos supor que eu tenho um psi que é isso aqui. Eu tenho outro psi que é isso aqui. Eu tenho outro que é isso aqui. Tá? Se eu somo isso tudo aqui, eu tenho uma curva que eu estou chamando de a densidade de carga. Vocês estão acompanhando a distribuição de elétrons no espaço. E essa função contínua ρ de R, ela descreve justamente a distribuição dos elétrons no espaço. Então, nada mais natural do que construí-la com o quadrado das funções de onda individuais. O que vocês acham? Faz sentido? Essa definição aqui? De acordo com o que a gente já estudou, de probabilidade de encontrar o elétron em algum ponto do espaço, vocês conseguem fazer essa ligação com a possibilidade de definir essa quantidade, essa soma como a densidade de carga? O que vocês acham? Aí, no caso, o senhor não está falando de apenas um elétron, mas não, né, professor? De Não, mais olha de... só, tem um monte, né? Então, cada curva dessa é um psi ao quadrado de um elétron. Então, vou colocar aqui, ó. Esse aqui é como se fosse o psi 1 ao quadrado, tá bom? Certo. Esse aqui é o psi 2 ao quadrado. Eu construí uma terceira aqui, essa aqui é o psi 3 ao quadrado. Então, esse psi1 ao quadrado dá a probabilidade de encontrar o elétron 1 em algum ponto do espaço. Esse psi2 ao quadrado está ligado à possibilidade de encontrar o elétron 2 em algum ponto do espaço. O psi3, mesma coisa para o elétron 3. Se eu somo essas probabilidades, eu tenho a probabilidade de encontrar algum elétron em algum lugar, né? Eu estou somando, pegando todos. Isso, então, é uma curva, uma função contínua aqui, olha, que eu estou identificando com a densidade de carga, porque onde tem elétron tem carga, tá certo? Certo. E podemos chamar isso de densidade também, né? De probabilidade.
A densidade de probabilidade está associada com esses x ao quadrados, né? Individualmente, né? Então, cada elétron. Para cada elétron. Mas aqui eu somo sobre todos e eu obtenho isso que você falou para o coletivo, né? Para todos. Tá bom? Certo. Uhum. Então, esse é o primeiro passo, né? O segundo passo, eu vou construir uma equação para definir cada um desses. Vou colocar aqui, ó, um potencial visto por cada elétron. Então, como é que a gente vai fazer isso? Isso eu vou ter que encaixar na equação de Schrödinger. Construir um potencial para cada elétron. Além da interação com o núcleo, tem a interação com essa nuvem eletrônica. Então, eu vou pensar assim, olha. Se faz sentido para vocês. Vou pegar uma equação aqui. Vou construir isso assim, ó. Na eletrostática, a gente aprende o seguinte, vou só lembrar vocês aqui. Na eletrostática, a gente aprende o seguinte, se a gente tem uma densidade ρ de R, a gente tem associado a ela um potencial V de R. Esse potencial V de R, ele é a solução da chamada equação de Poisson. Não sei se vocês lembram disso, olha. Vocês já fizeram, eu estou fazendo eletromagnetismo, não é? Hein? A gente pode deixar o microfone ligado? Senão eu falo sozinho. Professor, eletromagnetismo, só fundamentos de elétron. Eu não lembro se tinha equação de Poisson e fundamentos de elétron, mas eu acho que não. Eletromagnetismo tinha. Tá bom, mas porque fundamentos de elétron, não, né? Eletromagnetismo, sim, você vê isso logo no primeiro capítulo, mas no fundamentos de elétron não chega. Eles não chegam a resolver a equação nem nada, né? Não, fundamentos de elétron não, mas eletromag sim. Aí sim, cai tá sim. bom. Tá joia. Eu vou até tirar. A gente não vai. Eu posso escrever a solução e vocês vão reconhecer mais facilmente quando eu escrever aqui, olha só. Quando eu tenho um potencial, né, eu quero calcular um potencial para o ρ de R, eu posso escrever esse potencial assim, ó. Isso na eletrostática. É a integral do ρ de R, chamada de uma variável linha. Eu integro no volume inteiro, dividido por R menos R'. Esse é o potencial que é obtido, né, como solução daquela equação, a equação de Poisson, quando eu tenho uma densidade de carga, tá bom? Essa é a solução. Se eu colocar, quer ver, olha, se eu fizer assim, ó, se o ρ for só uma carga pontual, então a carga pontual eu identifico assim, quer ver, olha, eu ponho uma função delta aqui, só para falar que vocês querem coisa. Isso aqui é o quê? É uma função que é zero em todos os pontos do espaço, exceto quando o R é igual a R'. Então, aí nesse ponto, ela diverge, né? Uma distribuição, é a função delta de Dirac, que é um negócio assim. Aí o que acontece? A integral dela é 1. Então, quando eu integro isso aqui, ó, no espaço inteiro, a integral dela é 1, essa integral é a carga Q. Então, isso representa uma carga pontual como uma distribuição também. E se eu coloco isso aqui, eu não preciso preocupar com as propriedades da função delta que dão isso, não, que dá isso, mas é só para mostrar para vocês que aí vocês chegam numa fórmula, que aí essa vocês aprendem logo no início de fundamentos de elétron, no ciclo básico, é que o potencial de uma carga pontual é 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Tá? Então, essa é o que acontece quando esse potencial vocês conhecem. Isso para uma carga Q. Quando você tem no lugar da carga Q uma distribuição, você faz isso aqui, essa integral, e obtém potencial. Aí, só que o que é importante para a gente? Isso é só um parênteses na eletrostática. No nosso caso,
a gente tem esse ρ, aí a gente conecta com isso aqui, tá vendo? Devido a todos os outros elétrons. Então, esse é o ρ que eu tenho que encaixar aqui. Então, é só isso mesmo, olha. Então, encaixa ele lá, como é que vai ser? Então, eu vou colocar aqui qual que é o potencial que vai ser visto por um elétron especificamente. Aí vai ser... Um somatório, né? Eu tenho um E2, né? Vou colocar aqui, ó. Um E, né? Aí eu vou colocar como energia potencial, eu tenho que multiplicar por E, vai dar um E2. Aqui eu vou ter o somatório, né? De todos, vou chamar de J aqui agora, J de R ao quadrado. Então, tô mantendo tudo ali, ó. Só chamei aqui de J no lugar de J. Aí eu vou colocar o J diferente de I, porque eu quero colocar o potencial visto pelo elétron I. Tá? Então, eu somo sobre todas as distribuições dos outros elétrons. Não faz sentido isso? Vou colocar um R', R menos R'. Droga, isso aqui. R menos R'. Aqui eu quero, aqui é um R', vou ter que escrever aqui de novo para não ficar esquisito. Tá? DV'. Então, olha, eu somo aquelas distribuições todas, ó, para todos os elétrons diferentes daquele que eu estou considerando. Vamos supor que I é igual a 1. Então, a densidade de carga que ele enxerga devido aos outros é a soma disso aqui para o 2, para o 3, para o 4, para todos os N elétrons. Então, essa é a distribuição, esse é o ρ que ele está enxergando. E isso aqui, então, a partir só dessa expressão da eletrostática, eu consigo avaliar um potencial visto por esse elétron. E esse potencial entra na equação de Schrödinger. Bom, agora olha o que eu vou fazer. A equação. Coloco lá, menos H barra 2. Então, pegar todos os elétrons têm a mesma massa. Então, eu vou pegar, né? Estou colocando I para lembrar que eu estou no elétron I. Mais um termo lá de interação com o núcleo, né? Vou chamar de um V do elétron com o núcleo, vou chamar disso aqui. Isso aqui a gente já tratou lá no nosso problema do átomo de hidrogênio, né? Então a gente já sabe que é uma interação colombiana com o núcleo fixo lá, tudo bem. Agora eu tenho que incluir esse VI, né? Que eu coloquei ali. Então essas são todas as energias potenciais envolvidas no problema. Aí eu faço assim, olha, Psi é igual a um EI Psi. Então, assim, é a minha própria equação que a gente tinha resolvido, eu acrescentei esse termo. Esse termo veio daqui. Agora, olha que interessante que vai acontecer. Se eu resolvo isso para o elétron 1, né, eu estou supondo que eu conheço todos os psis dos outros elétrons. Pode ser um problema, né? Porque e aqui? Eu ainda vou pôr I igual a 2 para saber quem que é o psi 2. Então, tá vendo qual que é a situação? Olha, psi 1 envolve psi 2, psi 3, psi 4. Mas depois eu tenho que resolver isso para psi 2, eu ainda não conheço psi 2. Ou seja, esse termo aqui, ele faz parte do meu problema, ele faz parte das coisas que eu quero determinar. Todo o conjunto dos psis estão aqui, ó. Mas eles são determinados por equações desse tipo também. Eu tenho que resolver isso para I igual a 1, tá, até N. Depois que eu resolvo isso, é que eu vou ter os psis. Mas eu estou falando que o psi entra logo no início. Vocês entenderam o problema que está aqui aparecendo? O que vocês acham disso? Sim. Não é um problema? Sim. E como é que resolveram? Então, isso é resolvido por uma técnica numérica que chamo autoconsistência. Então, olha como é que eu posso resolver isso. Olha, autoconsistência. É uma solução numérica que eu vou tentar, né, porque vocês viram que já não é possível resolver analiticamente, porque eu não consigo montar a equação. Né? Para eu montar esse termo, eu preciso dos psis, mas a solução dessas equações é que me dão os psis. Então, você não consigo montar. Então,
eu vou partir para um processo autoconsistente que ele é obtido da seguinte forma. Eu faço uma aproximação inicial para esses PCs. Então, eu dou um chute inicial. Vou colocar aqui mesmo como um chute inicial. Ó. É uma condição inicial. Para a forma desses orbitais. Vai estar errado, né? Mas tudo bem, é um chute inicial. Com esse chute inicial, eu consigo construir o meu ρ inicial. A partir desse aqui. Ó. Com esse ρ inicial, eu consigo construir um VI inicial. Tudo um pouquinho errado, né? Ou muito errado, mas não importa. Eu ainda não estou na resposta final. Então, eu precisava desses PCs para construir. Então, estou dando. Vou fazer uma condição inicial. Vou formar um conjunto de funções e colocar aqui. Tá bom? Já que eu preciso, eu vou colocar. Com esse conjunto de funções, facilmente eu consigo montar um ρ. Porque aí é só usar a minha expressão. Né? Elimino um lá, né? Do elétron I, e vou ter o potencial VI. Então, eu determino o VI direitinho. Bom, se eu tenho o VI determinado, aí sim, aí eu consigo resolver a equação. Mas quando eu resolvo, então eu resolvo a equação para esse VI. Olha que interessante essa parte agora. Quando eu resolvo para VI, eu obtenho psi. I igual a 1, 2, 3, etc. Eu obtenho todo esse conjunto. Aí sim, eu vou ter um segundo ponto de partida para minha densidade. Porque eu tenho agora um conjunto psi que veio da solução da equação. Então, eu volto aqui. Ó. Com esse conjunto que veio da equação, eu construo um outro ρ, que já não é um chute, já veio da solução. Aí, com esse ρ, eu tenho um outro V. Aí já não é um V inicial mais, já é um outro VI. Né, que é obtido a partir desse ρ que veio da solução das equações. Para esse VI, eu resolvo de novo a equação. E obtenho outro conjunto psi. E aí eu vou fazendo isso iterativamente. Isso chama autoconsistência, quer dizer, eu não conheço, olha como isso é interessante, eu não conheço esse potencial. Porém, eu vou construindo ele ao longo do processo, com um chute inicial, resolvo a equação, obtenho psi, obtenho ρ, obtenho v. Aí eu tenho v, ponho ele aqui de novo, o outro v. Aí eu obtenho o novo conjunto de equações, resolvo, tenho todos os psis, monto outro ρ, monto outro v, encaixo aqui de novo. Com esse novo v, eu monto a equação de novo e vou resolvendo isso iterativamente até que vou fazer isso para sempre. Até que vai acontecer a convergência, quer dizer, esse conjunto psi que entra até uma certa precisão, dentro de uma certa precisão, ele vai ser igual ao psi que sai, quer dizer, o problema se construiu sozinho. O problema se construiu sozinho e significa que o ρ que entra é o ρ que sai. Aí tudo fica parado agora, porque o que entra é igual ao que sai. Então, o V que entra é igual ao V que sai. E a solução converge para um conjunto de psis. Entenderam o que é uma autoconsistência? Mas o que acontece? Como que eu sei se o meu chute inicial é muito errado ou muito certo? O chute inicial costuma ser razoavelmente padronizado pelo seguinte. Vamos pensar o seguinte. Deixa eu ver quem me perguntou aqui. Igor, vamos supor que eu estou resolvendo um sólido. Né? Vamos supor que eu estou resolvendo um sólido assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Tipo o grafeno, né? O que é o grafeno? Olha, vou escrever aqui para vocês. Grafeno é uma camada de grafite, né? Então, você tem... Cada ponto desse é um átomo de carbono. E a gente vai construindo tipo uma colmeia, assim, né? Então, tem carbono, né? E aí vai. Então, tá. Eu tenho que resolver uma equação desse tipo. Vou chamar de equação de Hartree para isso. Né? Aí,
que eu tenho em cada carbono? Eu tenho os meus elétrons, né? Vou considerar os elétrons de valência. Os elétrons de valência são aqueles mais externos, né? O carbono é assim, ó. Ele tem uma camada interna com 2 elétrons, depois eu tenho a camada N igual a 2, que tem essa configuração eletrônica aí. São 6 elétrons, que é o número atômico do carbono. Esses elétrons aqui é que entram no cálculo, de fato, que eu vou chamar de valência. Quando eu ponho um átomo para interagir com outro, os elétrons de valência é que formam as ligações químicas e os chamados orbitais moleculares. Os orbitais internos, eles são muito inertes, porque eles têm energias muito mais baixas e não são modificados fortemente quando o átomo é colocado numa rede cristalina, por exemplo, interagindo com seus vizinhos e formando novas ligações. São os elétrons de valência que se reorganizam ali para formar os orbitais chamados moleculares ou os orbitais que vão definir o sólido, né, o cristal. Então, eu só preciso preocupar com esses. Tá? Então, vamos supor que eu estou preocupado com esses só. Esses aqui vão ficar do mesmo jeitinho lá. Então, como é que eu vou lidar com um chute inicial aqui? Ora, o chute inicial eu posso escolher como as funções que a gente estudou para esses orbitais. Eu posso falar assim, ó, o chute inicial meu é a função 2, n igual a 2, L igual a 0, M igual a 0. Ou, para um elétron, né? Então, vou ter 2 elétrons com essa função, um com spin para cima, outro com spin para baixo. Aí eu pego esses 2. E para cá, eu vou colocar chutes iniciais, que são 2, L igual a 1, M igual a menos 1, por exemplo. Tá certo? Olha só, 2, 1. Então, eu tenho onde pegar a condição inicial. São os átomos isolados me dão isso. Os orbitais de valência dos átomos isolados. Posso usá-los. Quando eu formo o cristal, naquela autoconsistência, isso aqui vai se perder. Ó. Isso aqui não vai ser mais um átomo isolado. Esse átomo forma uma ligação aqui, né? Uma ligação π aqui, ó, que vai ser importante. E tem as ligações sigma também no plano e as ligações π fora do plano. Essas ligações refletem a modificação dos orbitais isolados. Quando eu ponho um átomo em contato com outro, eles formam os chamados orbitais do material, os orbitais moleculares no molécula ou no sólido, né? Aí, essa formação é justamente o que a equação vai construir sozinha, porque isso vai ser minha condição inicial. Daí eu vou montar um ρ, daqui eu vou montar um V, daí eu vou obter outros psis. Aí aqui já são diferentes. Aqui já vai refletir o fato de que esse aqui está enxergando esse. Esse orbital já não é sozinho aqui, ele já está sobrepondo com o outro para formar uma região com densidade de carga entre os 2 átomos, que reflete a formação da ligação química. A ligação π se formando entre os orbitais pz, por exemplo, daqui e daqui. Então, eu vou ter já isto, né? Que aí eu volto para cá, construo outro ρ, outro V. Então, eu tenho um chute inicial fácil, e é realmente feito assim, com os orbitais de valência dos átomos isolados. Isso nos dá se vocês olharem lá no capítulo 7 do livro, tem uma tabelinha com os orbitais. A gente pode usar aquilo como chute inicial. Tá bom? Entenderam? Beleza, entendi. Tá? Então, Basicamente, eu posso escolher um átomo, pegar os orbitais e construir uma estrutura assim arbitrária. Isso, vai construir uma densidade, né? Vamos chamar de arbitrária, entre aspas, uma densidade que reflete, pelo menos, a posição daqueles átomos no espaço, né? Porque olha o que você está fazendo. Você está centrando uma função aqui, uma função desse tipo, né? Que não é a que representa isso, mas pelo menos representa os átomos que estão ali, tá bom? Então não é uma coisa totalmente arbitrária, é o que você pode fazer, tá bom? Sem saber nada no início, tá? Beleza. Aí sozinho, olha que interessante, a equação sozinha constrói para você tudo, tá bom? O resultado final vai sair direitinho como uma representação dessas ligações químicas que estão aí. E as energias permitidas. E como é que a gente põe as energias? As energias são assim, olha. Cada orbital psi, ó, vamos lá, psi1, psi2, psi3. Esse é o Hartree, tá? Aí você vai sair com essas coisas. Aí você vai ter para cada uma dessas
desses psis é um nível, é uma energia. Aí você sabe daquela nossa discussão anterior que a gente tem que impor ainda uma coisa, que é o princípio de exclusão de Pauli. Não vale nada de espinha aqui por enquanto. Aqui não entra espinha ainda. Então eu vou colocar aqui, olha, um elétron aqui e um elétron aqui. Eu posso pôr 2 elétrons em cada estado desse. Até completar os meus N elétrons. Vamos supor que eu tenho N igual a 5. Eu vou completando de baixo para cima, colocando 2 em cada um. Aí chegou no último, eu só tenho 5, eu ponho um aqui. Tá bom? Então, eu não tenho aqui, lá no início desse método, eu não incorporei aquele princípio, aquela antissimetrização de função de onda, eu não construí uma função de onda total. Aqui é como se eu estivesse considerando uma função de onda total que fosse só um produto independente. Psi1 vezes Psi2 vezes Psi3. E aí eu vou pondo elétrons nesses Psis. Então, a princípio, eu faço errado, mas eu imponho o princípio de exclusão de Pauli, sabendo que, por causa que existe esse princípio de antissimetrização, você não pode ter mais de um elétron no mesmo estado. Então, aqui eles não estão no mesmo estado, porque os spins são diferentes. Eu não posso pôr um terceiro aqui, senão eu violo isso. Então, na ocupação dos estados, eu incorporo as ideias que a gente viu anteriormente. Entenderam? Sim, sim. Tá bom? Tá claro, professor. Tá. Esse é o método mais simples, né? Ele não é usado porque ele é muito simples e ele deixa de fora algumas coisas importantes, né? Por exemplo, a interação entre os elétrons não é uma interação eletrostática, assim. Isso é uma aproximação. Quando eu falo que estou construindo um Rho e fazendo uma interação eletrostática, eu estou deixando de lado vários efeitos quânticos importantes. Em particular, estou deixando de lado aquele efeito de forças de troca que a gente estudou na última semana e que faz 2 elétrons com spins paralelos ficarem mais distantes uns dos outros, né? Então, tem um potencial ali que afasta esses elétrons que eu não incorporo na minha equação. Na minha equação só tem essa interação repulsiva entre todos os elétrons aqui que vem das forças de Coulomb. Né? Quando eu faço esse esquema aqui, ó, na mão, não é exatamente forças de troca, eu estou incorporando o princípio de exclusão. Mas eu não estou falando que tem uma interação entre esses elétrons que vem da antissimetria, não. Estou só artificialmente distribuindo elétrons nos níveis. Então, tem um passo seguinte que é acrescentar essa antissimetrização. Isso leva a uma outra, a um passo além da teoria, que é a teoria chamada Hartree-Fock. No Hartree-Fock, eu coloco esse Psi, né, como um determinante chamado determinante de Slater. Vocês lembram o que é isso? A gente discutiu. É aquele, tipo, se fosse isso aqui, né? O Psi1, Psi2, Psi1, Psi2, aqui do elétron 1, né? Aqui do elétron 2. Aí vai ficar Psi1, Psi2, aqui é 1, né? De novo. E aqui tudo 2. Ficou meio esquisito aqui. Mas é aquele isso vezes isso, menos isso vezes isso, dá exatamente aquela combinação antissimétrica para representar férmions. Quando eu faço isso, eu tenho um termo a mais no meu hamiltoniano, que eu vou chamar, que é isso aqui, olha. A equação vai ficar escrita assim, ó. Aí tenho aqui isso, tem aquela interação do elétron com o núcleo, tenho esse potencial tipo Hartree mesmo, que eu coloquei lá, que vai sair daqui do mesmo jeito, e vou ter um outro termo, que eu vou chamar de potencial de troca. Aí ele aparece também. Porque eu estou usando o princípio de antissimetrização que leva a essa interação. Só que aí a ideia de resolver é exatamente a mesma, não muda nada. Olha o que acontece. Esses 2 termos dependem daquele Rho agora, que eu não conheço, porque esse Rho é construído com os Psis. Então, o que eu faço? Chuto inicialmente, construo isso, resolvo a equação, obtenho novos Psis, obtenho novo Rho, faço isso de novo. Esse é o chamado Hartree-Fock. E aí dá resultados bem mais precisos para o problema. Tá? Aí eu não preciso, já incluo aquele postulado da antissimetrização e com ele eu ganho um ingrediente a mais
na minha interação, que é o chamado potencial de troca. Tá? Repetindo esse problema. É importante na descrição de qualquer material, tá? Porque é um efeito que realmente acontece, como a gente viu, tem que acontecer, porque a gente está lidando com elétrons, e elétrons são férmios. Entenderam? Tá claro? Sim, tá claro. Assim. Bom, isso é o que faltava a gente ver, né? Como que a gente caminha, né, da equação para um elétron, inclui spin, depois inclui o princípio da exclusão de Pauli e monta uma equação que pode ser capaz de descrever coisas mais complexas. Tá? Eu vou parar a gravação aqui agora, só que eu vou só mais revisar coisas agora, só para não gastar muito espaço.